Bom, espero que não seja uma grande cortina de fumaça, né? Nós, do PL, assinamos todos os documentos, né, que se propõem a fazer, de fato, uma investigação a respeito desse tema, que fraudou o sistema financeiro, que atenta contra a poupança de milhares, centenas de milhares de brasileiros, né? Então é importante que a gente possa se debruçar sobre o tema, porque e é evidente isso, pelo que a imprensa vem trazendo, uma enorme promiscuidade entre esse agente financeiro, né, e membros do poder judiciário e da própria política. Importante que seja passado a limpo. Uma briga de narrativas aí entre governo e oposição. O que vai acontecer? O senhor acha que vai ser instalada a CPMI? Qual a expectativa do senhor em relação a isso? Olha, a CPMI é em função da leitura do ato por ocasião de uma sessão congressual. Já as CPIs é um ato de discricionalidade do presidente do poder, tanto da Câmara como do Senado. A oposição, é evidente, não só assina, como vai pressionar para que ocorra. Agora, se vai ou não ser instalada, depende, como eu falei, né, da disposição de cada um dos chefes do poder e da pressão que fizermos para que seja lida no início de uma sessão congressual, no caso a CPMI. O importante aqui é que nós temos a oportunidade de nos debruçarmos sobre esse tema para que não fique circunscrito a investigações seletivas, para que não seja varrido para debaixo do tapete, como se tentou fazer com o INSS. Nós estamos aqui quase no 5º mês da CPMI do INSS e o que nós observamos é que dezenas de bandidos, né, foram presos, né, que o esquema foi colocado à luz do dia, né, que a estrutura que roubava os aposentados dentro da Previdência do governo do PT estão presos hoje e eu acho que em breve, espero eu, possam confessar os seus crimes. E isso é evidente que é importante para a sociedade, né? E isso pode ser replicado no caso do Banco Master. Senador, Okay? tem um puxa-estica aí, governo e oposição em relação à CPI do Master, ou CPMI. Corre o risco de não se dar nada e não sair do papel? Como eu disse, se depender da oposição, vai sair do papel e vai ser instalada, mas quem tem que instalar ou não é o presidente de cada um dos poderes ou a questão da leitura congressual. Bom, já que você está me dando a oportunidade, vamos lembrar aqui como é que começou a questão do Master. O Master começa lá na Bahia, né? É uma construção muito engenhosa que permite que o empresário consiga transformar uma estatal baiana que era dedicada à compra de alimentos numa exitosa, numa maravilhosa teia de se ganhar dinheiro de uma forma muito progressiva, radical, em curto espaço de tempo. O governo da Bahia vende, na época o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, era o governador, essa estatal ao empresário Augusto Lima por 15 milhões, ele um pouco depois vende por 50%, por 30 milhões, 50%. E em seguida se transforma na venda de consignados. E isso escala de tal forma que representa 50% do Banco Master. E a coisa é tão pesada que, algum tempo depois, o PT da Bahia pede, como um favor, que se empregue o ex-ministro Mantega, né, que quebrou a economia brasileira, nesse banco, e se paga um salário de R$1 milhão por mês a quem quebrou o Brasil. Talvez tenha sido por isso que quebrou também um Banco Master, né? E mais um favor é pedido para que o ex-ministro do STF, depois ministro da Justiça, receba uma consultoria de R$350 mil por mês. Bom, são situações que mostram que há uma relação muito próxima entre o PT da Bahia e esse banco, né? E também o fato de que se distribuiu o dinheiro de uma forma, eu diria, muito dadivosa, né? Essa relação com o poder precisa ser investigada, mas principalmente porque no final, né, dezenas de milhares, centenas de milhares de investidores foram lesados e quem está pagando a conta é o Fundo Garantidor, que já vai em mais de 40 bilhões de reais. A gente está falando aí de ponta de iceberg, que com a liquidação do banco, a gente está vendo aí que fundos de pensões de diversos estados e municípios compraram debêntures, né, para garantir a aposentadoria dos seus associados. Nós temos aí a questão de precatórios, nós temos aí a questão de CDBs e nós temos aí a questão da fiscalização de um banco que tinha como principal lobista, aparentemente, porque ganhava R$1 milhão, um ex-ministro da Fazenda que teve uma reunião fora da agenda,
com o presidente da República e com o então diretor de política monetária do Banco Central, o senhor O ex-ministro? o atual presidente do Banco Central, Galípolo. o Galípolo, né? Fora da agenda, sem o conhecimento do próprio presidente do Banco Central e também com o senhor Rui Costa. Então, acho que tem muitas explicações a serem dadas. Acho que a população vai querer saber e a CPMI é importante que ocorra. Qual a estratégia da oposição para que A oposição está fazendo sua parte, tem que assinar, tem que falar, tem que fazer a pressão devida. Agora, eu vou repetir pela terceira vez a sua pergunta. Quem instala pelo regime da casa aqui, tanto na Câmara como no Senado, é a discricionalidade do presidente. É assim que é o regimento. No caso da CPMI, se houver uma sessão congressual e houver a leitura, é automático. Líder, Okay? aproveitando só a presença do senhor, uma avaliação sobre a decisão do ministro Flávio Dino em suspender o pagamento dos penduricalhos para os poderes. Olha, Como o senhor vê? o que eu posso dizer é que eu tenho lutado muito aqui para que haja, de fato, uma reforma administrativa séria. A decisão do ministro Flávio Dino, nesse caso, está correta, né? Evitar a questão das indenizações, desses penduricalhos, dessas abordagens, eu diria, pouco ortodoxas de como se trata o orçamento público, que se permite que pessoas, à margem do que preceitua a Constituição, ganhem 2, 3, 4 vezes o que ganha o máximo do teto constitucional. Como acontece, por exemplo, e eu espero que essa decisão abranja também, né, os próprios tribunais de justiça regionais. Quando termina o ano, a sobra do 12º é distribuída e você vê porque as indenizações permitem que juízes em determinados estados da federação ganhem até R$1 milhão por mês, quando o teto é 46 mil. O senhor acredita em